Então, é, sem muita delonga, continuando então a falar sobre Júlio Verne. E agora então falando dos dois livros que ele tem sobre viagem à Lua, que é basicamente da Terra à Lua e é aí ao redor. Originalmente eram dois livros, algumas versões mais modernas, né? Ou seja, depois que ele escreveu os dois livros, juntaram então as duas obras numa só. É, essa obra, ela tem uma ideia. Percebam que ela tem uma peculiaridade. Por quê? Porque o Clube de Armas de Baltimore, tá? Que é dedicado a desenvolver armas, principalmente canhões, ele se une para apoiar a ideia mais recente do seu presidente, que é o Barbicane. Ele fez alguns cálculos, então perceba, ele fez alguns cálculos, e acredita que pode construir um canhão para chegar à Lua. Eu vou trazer aqui um resgate muito interessante. Em algumas obras de fantasia, a gente vai ver que muitas vezes essa figura de, ao invés de ter alguns cálculos, tu vai ter uma espécie de profecia, que é o aspecto sacerdotal. Outras obras de fantasia, elas vão fazer ou uma disputa religiosa, porque tu tem, por exemplo, dupla profecia ou dupla interpretação, tu tem duas figuras sacerdotais, ou elas vão fazer, às vezes, o contraponto entre ciência e religião, colocando a magia, ou, né, o mago, o arcanista, como ciência. Então, aqui, a primeira coisa que eu destaco é a ausência de um sacerdote. Eu não tô dizendo que aqui é o demérito da obra, estou fazendo o destaque dessa questão que que está havendo esse giro, né, da ciência como substituidora do aspecto sacerdotal da fé. Então, eles decidem o lugar de onde o projétil será disparado. Aí pensa o seguinte, qual é a força que precisa ter para disparar um projétil? Então, eu chamo um dos motivos pelo qual eu acabo chamando o Verne mais de fantasia de ciência é porque essa obra aqui, se a gente fosse colocar um canhão para disparar pessoas, sim, eu não faço a mínima ideia do que teria que fazer para eles sobreviverem à série de impactos que tem. Tá? Eu não estou dizendo que o Verne ele não faz um esforço de se tornar o mais científico possível. Porém, ele depende muito da ciência da sua época. Tá? E isso a gente tem que considerar. Então, às vezes, a gente olha autores, principalmente. Vou colocar uma marca bem grande, tá? Não preciso ir tão longe, mas eu vou colocar essa marca para ajudar a compreender. Quando a gente olha autores que escreveram antes de Cristo, autores até o século XV, a gente muitas vezes tem essa percepção, nossa, eles não entendem nada de ciência. Não é que eles não entendem nada de ciência, é que o conhecimento científico disponível da época era aquele que eles estão escrevendo. Então a gente tem que se colocar nesse autor, porque senão a gente faz anacronismo. O que é o anacronismo? É olhar para uma época e julgar essa época com um conhecimento que essa época não tinha, muitas vezes não tinha como ter. Por quê? Porque tem certos conhecimentos que eles pressupõem outros conhecimentos. E quando a gente fala de desenvolvimento científico, isso acontece muito. Não precisa pesquisar muito, tá? Vocês podem pesquisar, por exemplo, é, quais conhecimentos que são necessários para ter um computador. Quantos desenvolvimentos? Tu precisa de elementos materiais, de mineralogia, elementos de corrente elétrica. E eu até posso estar me repetindo aqui, mas eu preciso enfatizar isso. Porque senão a gente não entende o que é o elemento sacerdotal. Porque o elemento sacerdotal, como eu comentei anteriormente, ele é exatamente essa questão. O significado da ciência no sentido moral. Não estou dizendo que é só isso, tá? Mas eu estou dizendo que esse é um dos pontos. E essas obras, elas começam a dizer que basicamente não existe uma certa moralidade, ou não existe uma diferença da moralidade para a ciência. Por quê? Porque as coisas deixam de ser morais no mesmo sentido que elas eram. Não é uma questão de moralidade descobrir o novo mundo, é uma questão de que é um lugar para ir. Tá? Não se trata de uma discussão moral
se os índios são humanos ou não. Não se trata de uma discussão de se a Terra tem dono ou não. Se trata de é um lugar para ir, tá? E aí a ciência vai inverter a ordem da discussão. Eu vou explicar isso um pouco melhor mais para frente, tá? Mas enfim, eles decidem então a região que eles vão disparar o projeto, a dimensão, os materiais do canhão e do projétil, tá? E o tipo de pólvora que eles vão precisar. Um inimigo antigo, né, um adversário do Barbicane, que é o presidente, protagonista. Vamos colocar ele como protagonista porque ele está movendo a história, tá? O Capitão Nicol, da Filadélfia, ele é desenvolvedor de armaduras de metal. Declara que todo o projeto é absurdo e faz uma série de apostas com Barbicane. E vai aumentando cada momento o valor da aposta, né? E ele aposta contra. O primeiro obstáculo é conseguir dinheiro suficiente para construir um canhão gigante, tá? E aí eles conseguem uma série de apoios na América e na Europa. Tá? Os Estados Unidos, ele doa direto 4 milhões de dólares. E aí percebam, o Verne ele é um francês que está elogiando aqui os Estados Unidos, porque mais para xingar a Inglaterra, é que a Inglaterra não dá nada e tal. Muito bem. No final eles conseguem o valor, aí tá. Eles vão então para a cidade, escolhem o lugar para a construção, né? Todo mundo viaja lá, faz a construção, eles cavam um buraco. Isso é uma coisa interessante que alguns autores não fariam isso. Alguns autores não fariam isso. Mas o Verne ele faz a ideia de cavar um buraco, então a terra se transforma no amortecedor, né, por assim dizer, ou no contrapeso do Newton, né? Porque tu tem o canhão, ação e reação, né? Tu vai disparar, o canhão vai ser jogado para trás. Então a terra vai amortecer o impacto para o canhão ficar firme. Senão ele ia mudar a trajetória. E aí tem a questão da estabilidade. Então, aquela coisa. Não estou dizendo que o Verne ele acerta em tudo, mas aqui ele tem seu mérito de fazer esse acerto científico. Muito bem, aí termina o primeiro livro com a viagem deles para a Lua, tá? Porque não relata o que aconteceu. Não relata. Depois o Verne vai fazer então relatando até o retorno dele. Muito bem. Então aí já entramos no segundo livro. Poucos minutos na viagem, né, eles passam por um pequeno, mas brilhante asteroide. Tá? Passam próximo, só que próximo em distância de espaço. Tá? O asteroide foi capturado pela órbita da Terra e se transformou numa segunda lua. Possível que ele não seja ou visível ou ele se aparenta uma estrela. Tá? Então, essa dinâmica é interessante. E aí percebam, entra um imprevisto. Essa ideia do imprevisto é muito comum em narrativas de aventura, porque a aventura ela é lidar com o desconhecido. Isso tem relação, por exemplo, com a ansiedade e também com a formação, em algum sentido moral, das crianças, dos jovens. Porque o que acontece? O aventureiro ele lida com o desconhecido. Mas percebam que em algumas narrativas, o lidar com o desconhecido recorre-se ao auxílio divino. E aqui eles vão recorrer ao quê? Vão recorrer à ciência. Tá? Muito bem. O projétil, a cápsula em que estão os personagens, aí são três personagens, né? O Barbicane, o Nicol, que é o rival, e o Ardan, que eu não lembro como ele entrou no projétil. Eu acho que ele pagou alguma coisa assim. O projétil ele não vai para a Lua e pousa, ele entra à órbita lunar. E aí eles começam a fazer observações da região da Lua a partir de binóculos de ópera, tá? E aí ele vai para a região sombria da Lua. Muito bem.
E aí tem aquela questão seguinte. é, eles vêm, eles começam a discutir, eles veem a superfície lunar e eles começam a discutir a possibilidade da vida na Lua e concluem que a Lua, então, é deserta ou desolada, tá? Aí, o projétil ele está na órbita, ele está nessa órbita, tá? Mas perceba uma coisa, que aí é outro elemento interessante que o Verne coloca. Ele começa a destacar um elemento interessante, que tem o ponto morto, ou seja, em que a gravidade, a atração gravitacional da Lua e da Terra torna-se igual em função que tu tem o peso da gravidade da Lua, o peso da gravidade da Terra, que vai influenciando uma distância, quanto mais longe, menor, mas tu tem um ponto morto, tá? Isso dali é a ideia, é o ponto mais ótimo que eles vão ter para, se tiverem algum impulso, conseguir sair da gravidade da Lua e entrar na gravidade da Terra de novo e voltar. Aí a gravidade da Terra faz o trabalho de trazer eles de volta, certo? E aí então tem a questão de que o projétil tinha alguns foguetes, tá? Esses foguetes seriam originalmente utilizados para absorver o impacto de pousar na Lua, ou de pousar. Na Terra também iam precisar, menos que seja no mar, que aí geralmente o pessoal faz a ideia de que o projétil cai no mar e a água absorve. Não é bem assim, mas tudo bem, tá? A ideia, na verdade, é o seguinte. Perdão, fiz um erro aqui. É, eles, como eles estão chegando ao ponto morto, a preocupação, eu fiz a confusão da história, é outra história que tem isso. Eles fazem a confusão seguinte: a gente precisa pousar na Lua, não só passar ao redor dela. Então vamos usar os foguetes para bater na Lua. Só que quando eles disparam o foguete, já é tarde demais, já passaram o ponto, eles já voltaram à órbita da Terra. E aí então eles vão começar a colidir. É, que volta a dinâmica dos imprevistos e como lidar com os imprevistos. Nem sempre dá certo, tá? Isso é normal das narrativas, tá? O projétil, então, então pensa o seguinte, eles não pousam na Lua. Isso é uma coisa importante dessa obra, porque eles não pousam. Como eu sabia, como eu já lembrava que eles não pousavam, eu lembrei de eles tentarem voltar, mas eu esqueci que aqui a preocupação deles não é do tipo, eu tô morrendo de fome, tá? Não, não é preocupação deles. Que é um outro problema dessas de histórias de aventura, que quando a gente vê certos sistemas de RPG, certas nativas, os autores se preocuparem com isso, a gente percebe que tem certos detalhes. Mas muitas dessas histórias não têm essa preocupação. Tanto que é aquela piada que eu já vi algumas pessoas fazerem, né? Onde é que fica a cozinha da Estrela da Morte? Tá? Onde é que fica a cozinha da Estrela da Morte? Pode parecer uma pergunta tosca, mas ela tem um fundo de ser, certo? Então, quando a gente faz certas obras, a gente tem que pesquisar muito além. Por isso que certas obras, assim, todas as obras elas têm as suas limitações. A gente tem que entender as limitações, muitas vezes com coisas sobre o qual o autor não queria falar, e às vezes entender só que ele fez uma hipérbole, que no caso, por exemplo, a Estrela da Morte ela é muito mais uma hipérbole do que propriamente é, um objeto fictível, um objeto factível. E nesse contexto, a gente tem que entender também disso, tá? Que eles teriam nesse projeto os recursos suficientes para sobreviver. Isso fica implícito. Muito bem. O projétil então ele volta a cair na Terra e vai aterrissar a uma velocidade de 185 mil quilômetros por hora. Tá? É a mesma velocidade a qual eles saíram do local de lançamento. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo aqui basicamente um cálculo de que a gravidade foi desacelerando o projétil.
Então a gravidade vai acelerar o projétil, no ponto de impacto vai ter isso. Tem a resistência do ar, então tem outro cálculo que tem que fazer, a distância que eles vão percorrer a mais ou a menos, porque eles saíram de uma montanha, né, o Monte Columbia. É, e é interessante, mas é interessante que ele faz essa questão, tá? Muito bem. Esse resultado, é, esse resultado, o que que acontece? Quando eles caem, eles não estão preparados então para receber resgate e entra um certo desespero. O que que vai acontecer? O que que vai? E aí tem a estrela cadente que o, uma, a tripulação de um navio viu, e eles então organizam uma operação de resgate para tirar a cápsula das profundezas, tá? Porém, depois de vários dias de pesquisas infrutíferas, toda esperança parece perdida e o grupo de resgate então decide ir embora. Mas no caminho de volta, eles, um dos tripulantes, ele vê alguma coisa brilhante e aí eles percebem, né, realizam, né, tem aquela realização de que aquilo ali é uma parte do projétil. Então, na verdade, assim, não é o projeto, né, todo o projeto já, porque eles estão vendo de longe. Eu achei que era um resgate, mas então assim, e todos os homens estão vivos e bem. Que eu acho que é a parte mais fantasiosa dessa obra, tá? Mas eu, assim, vou voltar àquela questão que eu comento. É a ciência que eles tinham na época, tá? É, e aí eles são celebrados como os primeiros homens que eles saíram da Terra. E aí percebam que é esse o ponto que o Verne vai colocar. Eles não são os primeiros homens que chegam à Lua. Eles são os primeiros homens a sair da Terra. É, essa dinâmica, ela volta a ter a relação com aquela mudança, com aquele giro astrológico que eu comentei já inicialmente, que fica então o lugar geográfico e não um lugar espiritual, o espaço. E por ser um lugar geográfico, a gente pode sair da Terra. Se a gente pode sair da Terra, a gente pode chegar na Lua, que era o objetivo inicial. Eu até acho muito interessante, no sentido histórico, de se avaliar que o Verne não faz a viagem à Lua, mas ele faz essa saída da Terra. Porque a viagem à Lua então vai ficar para o Wells, que vai chegar lá. E aí o Wells ele já vai colocar outros elementos junto na sua narrativa. Por quê? Porque o Verne, o que ele está fazendo é muito o giro no sentido de transformar a ciência no novo sacerdócio. E o Wells, ele vai dar as consequências disso. Mas se a gente começa vendo essa narrativa pela perspectiva do que o Wells está dizendo, fica mais claro o processo que está sendo feito. Porque o processo que está sendo feito na comparação entre a obra do Wells com a obra do Lewis, ela fica muito mais evidente. Não estou dizendo que com isso, eu não estou falando que assim, nossa, são autores excelentes, não é um elogio irrestrito aos autores, tá? Mas fica relativamente muito mais claro a gente perceber com as duas obras do Wells e do Lewis a disputa que está acontecendo ali. Mas essa disputa ela tem um histórico que é muito bem ressaltado pelo Verne quando ele começa a fazer gradativamente, né? Ele não faz o giro total, ele faz uma coisa mais sutil, porque ele se aproveita de elementos da literatura fantástica, mas ele dá novos significados a esses elementos. E é isso que a gente tem que entender que está acontecendo na obra do Verne. Esses novos significados que são essa nova significação da ciência como o elemento sacerdotal da sociedade. Esse giro que está acontecendo.
Então, a gente encerra hoje o vídeo por aqui. E aí na próxima a gente vai continuando então essa história de explorar o nosso passado para saber o futuro que preparam para nós. Até mais.